Você já ouviu falar sobre Baal e sua influência na história das Escrituras? Esse nome aparece em momentos decisivos da Bíblia e está associado a um dos maiores desafios que o povo de Deus enfrentou: a tentação de abandonar o verdadeiro Criador para seguir falsos deuses. Mas quem era Baal? O que ele representava? E por que sua adoração era tão sedutora, mesmo com todas as advertências divinas? Hoje, vamos explorar esse tema profundamente significativo, entendendo o papel de Baal no contexto bíblico, suas práticas e os ensinamentos que podemos tirar para a nossa vida atual. Mais do que um estudo, esta é uma reflexão sobre escolhas, lealdade e fé. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Isso não é apenas para você não perder novos conteúdos, mas também para ajudar a espalhar essa mensagem tão importante para mais pessoas. E fique até o final, porque o que você vai aprender hoje pode transformar a forma como você enxerga os desafios espirituais do dia a dia e te inspirar a priorizar aquilo que realmente importa: a busca pelo reino de Deus e a conexão com o nosso Criador. Parte 1. Quem era Baal? Baal era uma divindade central na religião dos povos cananeus, frequentemente mencionada nas Escrituras como um ídolo que seduzia o coração do povo de Israel. Ele era venerado como o deus da fertilidade, associado ao controle das chuvas, ao crescimento das colheitas e à abundância da terra. Seu nome, que significa Senhor ou Mestre, revela como seus seguidores o consideravam essencial para garantir prosperidade e sustento. No entanto, para os adoradores do único Deus verdadeiro, Baal não era apenas uma estátua ou símbolo cultural, mas uma ameaça espiritual direta. Sua adoração frequentemente envolvia práticas que desafiavam os mandamentos de Deus, afastando o povo de um relacionamento fiel com o Criador. A Bíblia frequentemente retrata essa idolatria como uma forma de traição espiritual, comparável a um relacionamento quebrado entre cônjuges. Entender quem era Baal nos ajuda a perceber o tamanho da batalha espiritual enfrentada por Israel, que, cercado por culturas que exaltavam falsos deuses, era constantemente tentado a abandonar o Senhor que os libertara e os sustentava. Parte 2. A adoração de Baal nas Escrituras. As Escrituras nos mostram como o culto a Baal se tornou uma armadilha espiritual para o povo de Israel. Em Juízes capítulo 2, verso 13, lemos que os israelitas deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Este versículo não é apenas uma descrição histórica, mas um lembrete de como o coração humano pode facilmente se desviar da fidelidade ao Deus verdadeiro. Após a conquista da Terra Prometida, Israel foi cercado por culturas que praticavam rituais e crenças em torno de Baal. Ele era apresentado como o responsável pela chuva e pela fertilidade da terra, elementos essenciais para a sobrevivência em uma sociedade agrária. Para muitos, parecia prático e até tentador adotar esses costumes locais, ignorando o fato de que o Senhor já havia demonstrado ser o único provedor fiel. Contudo, a adoração a Baal não era neutra. Ela envolvia sacrifícios, muitas vezes imorais e contrários à vontade de Deus, e levava à completa distorção dos valores que o Criador havia estabelecido. Cada vez que Israel se afastava para seguir Baal, colhia consequências devastadoras: derrotas, opressão e a perda de sua identidade como povo escolhido. Essa história nos lembra que a infidelidade espiritual não é apenas uma questão de comportamento externo, mas reflete uma decisão interior de colocar outra coisa no lugar que pertence a Deus. Assim como Israel, somos chamados a permanecer firmes, rejeitando tudo o que possa nos afastar de nosso Criador. Parte 3. Os rituais associados a Baal.
A adoração a Baal não se limitava a um simples ato de veneração. Era marcada por rituais profundos e muitas vezes chocantes, que demonstravam como a idolatria sempre envolveu práticas que distorciam o plano de Deus para a humanidade. Os cananeus acreditavam que Baal era a chave para a fertilidade e o crescimento das colheitas, e para garantir essas bênçãos realizavam sacrifícios e rituais imorais. Entre as práticas mais comuns estavam os sacrifícios de animais, e em muitos casos, até mesmo sacrifícios humanos. No entanto, talvez o ritual mais perturbador fosse a prostituição cultual, onde homens e mulheres se envolviam em atos imorais em templos dedicados a Baal, acreditando que isso agradaria o Deus e garantiria a fertilidade da terra. Essas práticas eram vistas como uma maneira de atrair a ação divina para a colheita, uma forma de negociar com o poder de Baal. Esses rituais eram não apenas um desrespeito a Deus, mas também uma violação dos princípios morais que ele estabelecera para proteger a dignidade humana. O que parecia ser uma forma de assegurar a sobrevivência e prosperidade material, na realidade, levava à destruição espiritual. Como a Bíblia nos mostra, essa imoralidade não ficou impune e Deus avisou repetidamente seu povo sobre as consequências de se envolver com tais práticas. Em 1 Reis, capítulo 14, verso 24, vemos que houve também prostituição cultual na terra, e fizeram segundo todas as abominações das nações que o Senhor havia lançado fora de diante dos filhos de Israel. Esses rituais, associados a Baal, revelam uma verdade dolorosa. A idolatria sempre busca nos atrair por promessas de prazer, poder ou sucesso, mas as bênçãos que ela oferece são vazias e destrutivas. A verdadeira fertilidade espiritual, a verdadeira prosperidade, vem de nossa relação com Deus, que não exige rituais imorais ou enganosos, mas sim fidelidade, amor e arrependimento. Parte 4. O confronto no Monte Carmelo. O confronto no Monte Carmelo é um dos momentos mais poderosos e reveladores da história de Israel, onde vemos a luta direta entre o verdadeiro Deus e o falso Deus Baal. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, o profeta Elias faz um apelo profundo e direto ao povo de Israel. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se Baal, siga-o. Essa pergunta era um convite a uma decisão crucial, um ponto de inflexão para o povo de Israel. O cenário desse confronto foi dramático. Elias propôs que tanto ele quanto os 450 profetas de Baal preparassem um sacrifício e invocassem seu Deus para ver qual oferenda seria consumida por fogo. O desafio estava posto e o resultado seria uma demonstração clara de quem era, de fato, o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, ao longo de um dia inteiro, clamaram e realizaram rituais frenéticos, cortando-se e gritando, mas nenhum fogo desceu dos céus. Eles estavam tentando manipular Baal para que fizesse algo que ele, na verdade, não poderia fazer. E como vimos, nada aconteceu. Já Elias, com grande confiança no poder do Senhor, fez tudo de maneira simples e verdadeira. Ele preparou o altar, colocou a oferta sobre ele e, antes de fazer sua oração, mandou que jogassem água sobre o sacrifício, garantindo que fosse impossível uma simples faísca de fogo humano. Então, Elias orou a Deus e imediatamente o fogo desceu do céu, consumindo completamente o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água ao redor. Esse evento não foi apenas um espetáculo de poder divino, mas uma clara declaração de que só o Senhor é digno de adoração. Ele não é um Deus distante ou impotente como Baal, mas um Deus vivo, ativo e soberano, que responde ao coração sincero daqueles que o buscam.
O que podemos aprender com esse momento é que, assim como os israelitas naquele dia, muitas vezes tentamos buscar soluções em deuses falsos ou ideais mundanos, sem ver que o verdadeiro poder vem de Deus, que está sempre pronto para agir em favor daqueles que o buscam em espírito e verdade. A questão que Elias levantou ainda ressoa para nós. Em quem realmente colocamos nossa confiança? Em um Deus de conveniência e mentira ou no Senhor que nos chama a uma vida de fidelidade e arrependimento? Parte 5. A tentação de seguir Baal. Uma das maiores armadilhas espirituais que Israel enfrentou foi a tentação de seguir Baal, e essa tentação não era algo simples ou distante. Baal oferecia algo que parecia imediato e tangível: prosperidade, segurança e controle sobre a terra e suas colheitas. Em um tempo de incerteza, quando a agricultura era a base da sobrevivência, as promessas de Baal pareciam quase irresistíveis. Ele era visto como o Senhor da fertilidade, o Deus que poderia garantir o sucesso das colheitas e o sustento do povo. Porém, essa atração por Baal tinha um preço muito alto, e esse preço não era apenas material, mas espiritual. Em sua busca por bênçãos imediatas, o povo de Israel esquecia de olhar para o Deus que já havia mostrado seu poder e fidelidade em momentos anteriores, como na travessia do Mar Vermelho e na provisão no deserto. A cada novo ciclo de prosperidade que eles viam ao seguir Baal, a tentação se tornava mais forte e os corações se afastavam cada vez mais do Deus verdadeiro. A idolatria a Baal era atrativa porque ele oferecia uma forma de controle. Quando o povo se sentia ameaçado pela seca ou pela escassez, a solução parecia ser simples: seguir os rituais de Baal e esperar as bênçãos de seu poder. Mas essa busca por um Deus que oferecia respostas rápidas escondia o verdadeiro custo da adoração a um ídolo: a perda da conexão com o Criador, que é a verdadeira fonte de vida, paz e prosperidade. Hoje, assim como Israel, somos tentados a buscar segurança em coisas que nos dão um falso senso de controle, seja no dinheiro, no sucesso profissional, nas relações ou até nas ideologias. A tentação de seguir algo que parece nos garantir resultados rápidos e concretos é constante. Mas, como vimos na história de Israel, essas bênçãos são passageiras e vazias. A verdadeira paz e prosperidade vem de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e confiar no seu tempo e nos seus caminhos. A lição que podemos tirar dessa tentação é clara. Quando buscamos soluções que nos afastam de Deus, acabamos nos perdendo. O único caminho para uma verdadeira vida abundante é seguir fielmente ao Senhor, que sempre tem o melhor para aqueles que confiam nele. Parte 6. As consequências de seguir Baal. Embora a adoração a Baal prometesse benefícios materiais, as Escrituras nos mostram claramente que seguir esse falso Deus teve consequências devastadoras para o povo de Israel. Em Juízes, capítulo 2, verso 14, lemos que após os israelitas se desviarem para a adoração de Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos saqueadores, o que parecia ser uma solução rápida para problemas imediatos, levou a uma crise espiritual e, por fim, à destruição. Deus, em sua fidelidade, advertiu repetidamente Israel sobre as consequências da idolatria. Mas o povo insistiu em seguir os falsos deuses. E o que vimos foi uma espiral de declínio espiritual e social. Opressão, derrotas militares, fome e a perda da identidade do povo escolhido. O afastamento de Deus trouxe o afastamento de suas bênçãos. Ao buscar a ajuda de Baal, o povo se distanciava da proteção divina, o que tornava sua situação cada vez mais difícil. Mas talvez a pior consequência de seguir Baal não tenha sido apenas a destruição externa.
foi a perda da verdadeira comunhão com Deus. Quando o povo se afastou para adorar Baal, perdeu a intimidade com o Senhor, que havia sido sua rocha e força por gerações. O que parecia ser uma busca por algo melhor, logo se transformou em uma desconexão espiritual, uma cegueira que os impediu de enxergar o que realmente importava, a presença e a orientação de Deus em suas vidas. A idolatria tem esse poder sutil. Ela promete algo que nunca pode entregar. Muitas vezes, quando buscamos consolo, segurança ou identidade em coisas que não são Deus, podemos até experimentar resultados temporários, mas esses resultados são vazios e passageiros. A verdadeira vida, aquela que perdura e traz paz, só é encontrada em uma relação fiel com o Criador. Como em Israel, quando nos afastamos de Deus em busca de algo imediato ou material, as consequências não se limitam ao que vemos com os olhos, mas afetam nossa alma. A desconexão espiritual, a falta de paz e a frustração com as promessas vazias dos ídolos podem nos levar a uma vida cheia de vazio, sem propósito e sem direção. Parte 7. O convite ao arrependimento e retorno a Deus. Apesar de todas as consequências devastadoras que o povo de Israel enfrentou ao se desviar para adorar Baal, Deus, em sua misericórdia infinita, sempre fez um convite ao arrependimento e ao retorno. Ele não rejeitava de forma definitiva aqueles que se arrependiam sinceramente. O arrependimento, no entanto, não era apenas um sentimento de remorso, mas uma mudança de direção, um retorno genuíno ao Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 37, quando Elias orou pela restauração do povo, ele clamou: "Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração." O que Elias estava pedindo não era apenas fogo do céu para provar o poder de Deus, mas para restaurar a fé do povo e mostrar que Deus sempre esteve disposto a recebê-los de volta. Esse convite de Deus ao arrependimento e ao retorno não se limita ao povo de Israel do Antigo Testamento, mas é um princípio eterno. Deus deseja restaurar aqueles que se afastaram dele, seja por pecado, seja por desvio, seja por imitar as práticas do mundo. Não importa o quanto nos afastamos, Ele está sempre disposto a nos receber de volta, caso decidamos voltar ao seu caminho. Em Oséias, capítulo 14, verso 1, lemos uma das expressões mais belas de Deus: "Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque tu caíste pela tua iniquidade." Esse chamado ao arrependimento é uma demonstração clara do amor de Deus, que não deseja que seus filhos sofram as consequências da idolatria, mas que sejam restaurados à sua presença e vivam sob sua proteção. Arrependimento não é apenas pedir perdão, mas uma transformação de coração, uma decisão de abandonar os ídolos, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais, e voltar-se completamente para Deus. Ao fazer isso, não só encontramos perdão, mas também uma renovação da nossa fé e uma restauração da verdadeira paz que só Ele pode oferecer. Portanto, a verdadeira liberdade e prosperidade não vem de buscar as promessas vazias de Baal ou de qualquer outro ídolo, mas de nos voltarmos para o Senhor e vivermos de acordo com a sua vontade. Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos restaurar e nos guiar em sua justiça. Parte 8. A fidelidade de Deus e suas promessas. Apesar das falhas de Israel, que se afastava de Deus para seguir Baal, uma coisa permanecia imutável: a fidelidade de Deus. Mesmo quando o povo de Israel experimentava as consequências de sua infidelidade, Deus nunca deixava de ser fiel às suas promessas. Ele prometeu estar com eles, guiá-los e abençoá-los, desde que permanecessem fiéis e obedientes. E essa fidelidade é o que nos dá esperança em nossas próprias vidas. Em 2 Timóteo, capítulo 2,
verso 13, a palavra nos lembra: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mesmo nos momentos em que falhamos, mesmo quando nos afastamos de Deus, em busca de outras coisas, ele nunca quebra sua aliança conosco. A fidelidade de Deus não depende de nossa perfeição, mas de sua natureza imutável. Ele é fiel e suas promessas permanecem firmes, independentemente de nossas falhas. Essa fidelidade divina é a razão pela qual podemos confiar em sua graça, que nos chama de volta sempre que nos afastamos. E ao retornarmos a Ele, Ele não apenas nos perdoa, mas nos restaura em sua plenitude. Ele é um Deus de segunda chance e sua paciência é infinita. Não importa o quanto tenhamos nos desviado, sempre podemos voltar e encontrar nele perdão e renovação. Em Jeremias, capítulo 3, verso 12, vemos essa promessa clara de restauração. Vai e clama estas palavras para o norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, não farei cair a minha ira sobre vós, porque sou misericordioso, diz o Senhor, não guardarei para sempre a minha ira. O Senhor é um Deus que nos chama ao arrependimento, mas sempre com um coração de misericórdia, pronto para restaurar aqueles que se voltam a Ele. A fidelidade de Deus não é apenas uma característica de seu caráter, mas um convite constante a viver em sua graça. Isso nos ensina que, mesmo em tempos de crise espiritual ou quando falhamos, podemos confiar que Deus sempre estará lá para nos guiar de volta para sua luz. Sua fidelidade é nossa segurança e nosso refúgio. Parte 9. A batalha espiritual em nossas vidas. Assim como o povo de Israel enfrentou uma batalha espiritual direta contra Baal, hoje também enfrentamos uma luta espiritual em nossas próprias vidas. Baal representa tudo aquilo que tenta desviar nosso foco de Deus. Os ídolos do mundo, as falsas promessas de felicidade imediata e a tentação de confiar em algo ou alguém além do Senhor. E essa batalha não é apenas externa, mas interna, pois nossos corações constantemente se debatem entre seguir a Deus ou ceder às falsas ofertas do mundo. Efésios, capítulo 6, versos 12 e 13. Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. A verdadeira batalha espiritual não é apenas contra as tentações externas, mas contra as forças espirituais que nos tentam a desviar o nosso olhar de Cristo. O mundo nos oferece muitas coisas para adorar, muitas formas de Baal, mas elas não nos trazem a verdadeira liberdade e vida abundante que encontramos em Cristo. Seja o materialismo, o egoísmo, o desejo de poder, ou até as preocupações cotidianas que nos afastam de Deus, tudo isso é parte da mesma batalha espiritual. E assim como o povo de Israel foi chamado a escolher entre Deus e Baal, também somos chamados a fazer essa escolha diariamente. Mas aqui está a boa notícia. Embora a batalha seja intensa, não estamos sozinhos nela. Deus nos dá a sua armadura, sua palavra e seu Espírito para nos fortalecer e nos guiar. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a Bíblia nos assegura que não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também a saída, para que a possais suportar. Ele sempre nos oferece uma maneira de escapar e de permanecer firmes, mesmo nas tentações mais fortes. Portanto, a batalha espiritual é uma parte inevitável da nossa caminhada de fé, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz.
A escolha então é nossa: seguir os ídolos vazios do mundo ou permanecer firmes no Senhor, que é o único digno de nossa adoração e confiança. Quando escolhemos a Deus, a batalha, embora real, se torna uma oportunidade para testemunharmos sua fidelidade e poder em nossas vidas. Parte 10. O chamado para buscar o reino de Deus. Após refletirmos sobre a luta contra Baal e todas as armadilhas espirituais que esse falso Deus oferece, somos chamados a fazer uma escolha: seguir as promessas vazias de ídolos que nunca podem satisfazer ou buscar o reino de Deus, que nos oferece verdadeira paz e propósito. Em Mateus, capítulo 6, verso 33, Jesus nos convida com um chamado claro: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é um lembrete poderoso de que, ao priorizarmos o reino de Deus em nossas vidas, nossas necessidades e preocupações não precisam nos dominar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de tudo o mais, pois Ele conhece nosso coração e nossas necessidades. A busca pelo reino de Deus não é uma busca por riquezas materiais ou por uma vida sem dificuldades, mas uma busca por um relacionamento genuíno com o Criador. O reino de Deus é onde experimentamos sua presença, onde encontramos a verdadeira paz, onde nossa vida tem propósito e direção. E é através dessa busca que somos transformados, deixando para trás as promessas vazias dos ídolos que tentam nos desviar. Em Lucas capítulo 17, verso 21, Jesus declara que o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que não precisamos procurar algo distante ou inacessível. O reino de Deus já está disponível para nós aqui e agora, através de uma vida transformada pela sua presença. Ao buscarmos a Deus com todo o nosso coração, podemos viver a realidade do seu reino em nossa vida diária. O reino de Deus é um chamado para uma vida de fidelidade, de adoração verdadeira e de busca constante pela sua vontade. Ele nos chama a viver de maneira contrária ao que o mundo oferece, em humildade, amor, serviço e paz. Ao buscar o reino de Deus, encontramos a verdadeira liberdade, aquela que só Ele pode oferecer. E essa busca não é algo que fazemos apenas uma vez, mas uma busca contínua que nos direciona para a vida eterna. Portanto, a escolha entre seguir Baal ou buscar o reino de Deus continua sendo a escolha que todos enfrentamos em nossa caminhada espiritual. Se hoje você sente o peso dos ídolos em sua vida, saiba que o Senhor está chamando você para uma vida de verdadeira liberdade e paz em seu reino. O convite está aberto e a decisão é sua. Busque primeiro o reino de Deus e tudo o mais se alinhará de acordo com a sua vontade. Chegamos ao final desse estudo, mas a mensagem de hoje continua viva em nossos corações. Vimos como a adoração a Baal e os ídolos do mundo podem nos desviar do propósito divino, levando-nos a um caminho de vazio e desespero. Mas também vimos que, em meio a esse desvio, Deus sempre estende a mão para nos restaurar, nos convidando a voltar para Ele e buscar seu reino com todo o nosso coração. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode continuar buscando os ídolos do mundo, que só oferecem promessas vazias, ou pode responder ao chamado de Deus e buscar de verdade o seu reino, a sua justiça e a sua paz. Ao fazer isso, você não só encontra a verdadeira felicidade, mas também cumpre o propósito divino para a sua vida. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer seguir mais de perto o caminho de Deus, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam ouvir essa verdade. Ajudando a espalhar essa mensagem, juntos podemos alcançar mais pessoas e transformar vidas. E lembre-se, Deus é fiel
e Ele sempre estará lá para nos guiar, não importa onde tenhamos estado ou o quanto nos afastamos. Sua mão está estendida, pronta para nos receber de volta, e o reino de Deus está ao nosso alcance. Busque a Ele em primeiro lugar e Ele cuidará de você. Que a paz do Senhor esteja com você e que essa mensagem continue a guiá-lo a cada passo.